Páscoa, por que que as pessoas têm que andar de carro, sair, ligar o carro na minha porta pra fazer barulho enquanto eu tô gravando vídeo? Não tem necessidade disso, não tem. Hello everyone! Bem-vindos a mais um vídeo, yay! O vídeo de hoje vai ser... Eu não sei por que a gente fala o vídeo de hoje vai ser, porque a gente coloca o título aqui embaixo e a descrição do vídeo pra vocês saberem sobre o que é o vídeo, né? Mas, sei lá. Enfim, o vídeo de hoje vai ser mais uma resposta, mais um pedido de vocês pelo comentário, mais especificamente o pedido do Matheus Ximenes. Ele pediu para eu falar um pouquinho sobre a prova de proficiência do processo seletivo, mais especificamente a prova de proficiência em espanhol. Como eu falei para ele, eu não sou proficiente em espanhol, eu nunca fiz a prova de proficiência em espanhol, mas ainda assim eu dei uma pesquisada, dei uma procurada e tentei ver as características em comum que possam existir ou não nas provas de proficiência em diferentes universidades. E por falar em prova de proficiência, algumas semanas atrás a Josiane Silva também me pediu um vídeo falando sobre TOEFL e IELTS. E Josiane, desculpa, eu ainda não postei esse vídeo, eu até gravei esse vídeo, mas eu não gostei, assim, do resultado, não consegui nem editar o vídeo porque eu não gostei muito, então eu vou tentar regravar esse vídeo. Como o Matheus vai fazer a prova na semana que vem, então eu tô dando prioridade para as necessidades do Matheus, mas o vídeo sobre TOEFL e IELTS vai sair em breve, tá? Vamos lá. Gente, primeiro de tudo, tá? Assim como no vídeo anterior, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Antes de você fazer a prova de proficiência, tipo, a prova do Matheus é na semana que vem, e ele pediu pra eu falar um pouquinho sobre a prova de proficiência. Eu não sei até que ponto esse vídeo vai ser útil para uma pessoa que tá com a prova marcada pra semana que vem. Pode ser útil em questões de estrutura, talvez, assim, estrutura da prova, o que se esperar da prova. Mas assim, falando em conteúdo linguístico, não há muito que se possa fazer em uma semana. Tipo, eu acho que você não consegue estudar em uma semana o suficiente para se sair bem na prova, ok? Então procurem estudar para a prova de proficiência com antecedência, tá? Se você já está se planejando para fazer o mestrado e tudo, você sabe que você vai precisar fazer a prova de proficiência, então procure estudar para a prova com antecedência, para que no dia da prova as questões linguísticas sejam o menor problema que você possa enfrentar. A gente pode ter algumas surpresas, como estrutura da prova, tipo de questão, algo do tipo, mas questões linguísticas, gente, conhecimento linguístico, não tem como adquirir em uma semana, tá? Então, por favor, se planejem com antecedência. Ano passado, eu dei aula para uma aluna, ela veio me procurar em fevereiro do ano passado, porque ela iria fazer a prova do mestrado no segundo semestre e ela queria se preparar já com antecedência. Então ela me procurou desde fevereiro, a prova dela foi em setembro, eu acho. Então a gente teve 6 meses de preparação, de leitura de texto, de interpretação de texto, para que ela pudesse fazer a prova de proficiência. Ela fez, disse que o resultado foi bom, que não achou a prova difícil e tudo, então, assim, preparação é tudo, tá? Por favor, não procurem ajuda para conteúdo linguístico, para conhecimento linguístico uma semana antes da prova. Fazendo essas observações, vamos lá. O que eu consegui perceber com a minha pesquisa foi que não existe padrão algum de prova nas universidades pelo Brasil afora. Não existe, gente. Cada universidade tem seu modelo de prova. Então vamos falar sobre alguns aspectos em comum que eu encontrei nas provas. Não foram muitos, mas vamos lá. Eu separei alguns modelos aqui para trazer para vocês, para ter uma noção de modelo de questão, o que é abordado nas provas e tudo. Primeiramente, você precisa saber que a prova de proficiência do mestrado é para testar a sua habilidade de interpretação de texto, tá? Ela é uma prova para medir o seu conhecimento linguístico, óbvio, mas são provas que focam principalmente ou totalmente na interpretação de texto. Por que isso? Porque quando você entra no mestrado, numa pós-graduação, num doutorado, é muito provável que você tenha contato com textos em outras línguas, tá? E isso vai depender da sua área também, porque tem área
em que os estudos mais avançados, internacionalmente falando, são estudos feitos na França. Tem outras áreas em que a língua estrangeira mais forte exigida é o alemão. Tem outras áreas que é o inglês. O inglês normalmente é aquele geralzão e é aceito pela maioria dos cursos, mas existem algumas áreas que trabalham mais com algumas línguas específicas, tá? Então você precisa saber disso, você precisa pesquisar isso com antecedência. Mas o que a prova vai exigir de você é a interpretação de texto para que, durante a sua pós-graduação, durante o mestrado, durante o doutorado, quando você se deparar com um texto numa língua estrangeira, você tenha a capacidade de entender aquele texto e depreender o conhecimento que ele tem para oferecer a você. Então é importante sim que você tenha uma segunda língua, é importante que você não estude só para prova de proficiência, mas que você tenha um bom entendimento sim. No meu caso, é óbvio que eu estou fazendo mestrado em tradução, estudos da tradução, então é óbvio que a gente vai lidar com muitas línguas, como eu já falei aqui no canal em outros vídeos. Mas no semestre passado eu tive uma disciplina em que todos os textos eram em inglês. Todos os textos da disciplina, todos. Mentira, o único texto que era em português era o livro da professora que ela usou. Mas fora isso, todos os textos da disciplina eram em inglês. E aí, se fosse uma pessoa que não soubesse inglês, como é que ia entender, aprender, elaborar um trabalho em cima daquilo, redigir alguma coisa? Fica mais complicado. Então a segunda língua é importante sim, e é por isso que eles medem a sua capacidade de interpretar, de entender, de depreender sentidos, significados e conteúdo de um texto. Tendo dito isto, que a interpretação de texto é o foco das provas, existem várias formas de medir a sua interpretação de texto. E é aí que entram os modelos diversos das provas. O que eu percebi é que a maioria das provas apresentam as questões em português, apesar do texto ser na língua estrangeira, as questões são feitas em português e as respostas também são em português. Algumas provas focam em questões discursivas, como por exemplo a prova da Unesp. Tanto a prova em inglês quanto a prova em espanhol apresentam um texto médio, não tão extenso, mas também não tão curto, sobre um conteúdo específico. E aí, cerca de 4, 5 perguntas discursivas e subjetivas são feitas sobre o texto. Então, não só você tem que ler e entender, mas você tem que demonstrar que você entendeu, não só marcando uma opçãozinha ali no texto ou na questão, mas discorrendo sobre o assunto, explicando e tal. Você vai produzir texto também. Algumas provas fazem a combinação de questões discursivas e questões objetivas, e aí as questões discursivas vão até no mesmo modelo da prova da Unesp, de você explicar o que você entendeu, como funciona determinado processo, o que o autor quis dizer ou algo do tipo, ou pedindo para você parafrasear determinado trecho do texto, ou pedindo para você traduzir um trecho. E as questões objetivas podem ser relacionadas à interpretação também, o que você entende, mas também podem ser associadas a questões linguísticas mesmo, não tanto gramática, mas pode perguntar o significado de alguma palavra específica, perguntar sinônimos daquela palavra, ou como aquela palavra poderia ser substituída, ou aquela palavra está se referindo a quê no texto. Esses tipos de pergunta eu percebi que são bastante comuns. Não existe um segredo para a prova. Enfim, é importante que você tenha um domínio da língua, sim. É importante que você se prepare com antecedência e tudo, mas basicamente são esses modelos da prova. A prova da USP, eu peguei um modelo na internet da prova da USP, da prova de espanhol, da prova de inglês, mas eu conversei com uma amiga minha do mestrado que fez a prova. Eu não fiz a prova de proficiência porque eu fiz o TOEFL. Ela fez a prova e ela falou que a prova foi muito mais difícil do que o modelo que eles disponibilizaram na internet. Então foi uma prova mais densa, com cerca de 3 a 4 textos, alguns textos mais específicos, com vocabulário mais específico, vocabulário um pouquinho mais complexo, e outros textos. Eu acho que essa pessoa está tentando estacionar e ela não sabe estacionar.
Não, ela tava tentando arrancar mesmo, demorou, viu? E outros textos mais gerais, com conteúdo não tão profundo, tão específico assim. E as perguntas eram todas de múltipla escolha. Ela disse que isso foi um ponto negativo da prova porque, enfim, isso vai de pessoa para pessoa, né? Mas ela tem uma preferência por questões discursivas, ela preferia ter explicado o que ela tinha entendido do texto, porque as questões de múltipla escolha podem causar alguma confusão, enfim, você pode ficar em dúvida entre uma opção e outra. Ela falou que o tempo de prova também foi um tempo bastante reduzido. Ela disse que foi cerca de 2 horas de prova. Ela não tinha certeza sobre o tempo de prova, mas que ela lembre foram 2 horas de prova. E para você ler, entender, responder perguntas de 3 ou 4 textos, realmente é um tempo curto. Então eu vou ler alguns tipos de questões que eu encontrei, que eu achei interessante aqui, tá? O modelo da Unesp, como eu falei, tem essa questão dá um texto e fazem perguntas discursivas sobre isso. Então eu peguei um modelo aqui da prova de espanhol. E nas instruções eles dizem para responder em português na folha de resposta que eles dão, evitar responder as questões citando apenas as partes do texto ou traduzindo essas partes. Eles dizem que pode usar o dicionário na prova, e isso eu não vi em outras provas, eu subi nessa prova da Unesp. Eles dão 5 questões. Então, com base nas vinhetas e nos parágrafos introdutórios do texto, explique a problemática decorrente da concepção de que espanhol e português são línguas muito parecidas. Número 2. Celada aponta 2 razões para que se explicitem os conceitos de sujeito e de linguagem. Explique-as. Então eu achei uma prova bem complexa, não é uma prova simples, é uma prova que realmente eles testam a sua capacidade de depreender conteúdo e informação do texto e explicá-las também. A prova da PUC eu achei que tem uma estrutura bastante interessante porque ela mescla diferentes tipos de perguntas, diferentes tipos de questões. Então tem um texto, a prova de inglês, tá? Tem um texto em inglês com 7, 8, 9 parágrafos. E aí a prova é separada em 3 partes. A parte A é discursiva, igual à prova da Unesp. No primeiro parágrafo da introdução, responda quem está sendo descrito. De acordo com o texto, o que significa born digital e ser um digital immigrant. Localize e transcreva ao menos 2 exemplos. Coisas do tipo. Depois a parte B é uma parte de tradução. Então, traduza para o português o seguinte trecho do texto. E aí tem um trecho de 2 linhas. E a parte C é uma parte de múltipla escolha. Então tem qual seria a melhor tradução de tal termo, ou de tal expressão, de um chunk, que é um pedaço de texto, assim, um grupo de palavras. E tem o que tal palavra significa, essas coisas. A Flávia, minha amiga do mestrado, falou que a prova da USP também teve esse tipo de questão. O modelo da prova da USP, eles dão 3 modelos com textos bem extensos, assim. Olha, esse primeiro texto tem 18 parágrafos. Então, tem perguntando, considerando o contexto dos fragmentos sublinhados, eles deixam fragmentos sublinhados nos parágrafos 1 e 2. Assinale a alternativa correta a respeito de um deles. E aí tem uns termos em espanhol aqui, eu não falo espanhol, então não vou pagar esse mico aqui pra vocês, né? Mas o termo tal não pode ser compreendido como tal. O termo não sei o que pode ser entendido como... Então, e tem a questão da interpretação também. Segundo o que se afirma no parágrafo 4, é possível concluir a respeito dos meios de comunicação massiva que... E aí tem as 4 opções de resposta. E aí tem aquelas questões de combinar respostas. Tipo, considerando o que se afirma nos parágrafos 17 e 18, leia as afirmações a seguir e responda. Aí tem 3 afirmações e em seguida diz quais afirmações apresentam uma inferência correta a partir das conclusões de Raul Ávila expressas nesses parágrafos. Aí tem a opção 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Eu encontrei uma prova que é da PUC do Rio Grande do Sul, que é uma conversa, é uma entrevista, na verdade.
não tinha visto ainda. Tem 2 textos, um que é uma entrevista e outro um texto menorzinho. E aí, nessa prova de espanhol da PUC do Rio Grande do Sul, as perguntas são em espanhol e as opções de resposta também são em espanhol. Eu encontrei uma prova da Universidade Federal da Paraíba que também é assim. A pergunta é em inglês e a resposta é em inglês. São perguntas de múltipla escolha, mas tanto a pergunta quanto as respostas são em espanhol. Então, assim, como vocês puderam perceber, existe uma certa variedade de prova, de questões e tudo. Não existe um segredo para fazer a prova. Eu diria que o segredo é você ter um conhecimento linguístico, você se preparar com antecedência, como eu falei anteriormente. Mas saiba que o que será medido é a sua interpretação de texto mais do que qualquer outro tipo de conhecimento ou habilidade que você possa ter em uma segunda língua. Eu acho que eram essas as dicas que eu tinha para dar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. A bateria da câmera simplesmente acabou, então só para finalizar o vídeo, como eu estava falando, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, tá? E eu vou deixar o meu e-mail na descrição. Tem algumas pessoas já me perguntaram o e-mail, outras pessoas já encontraram até meu e-mail profissional e eu fiquei muito curiosa para saber como, mas eu vou deixar meu e-mail aqui caso vocês tenham alguma dúvida. Tem o link do meu Facebook, gente, em algum lugar aqui no canal, no canto esquerdo, não sei onde vai aparecer isso, mas tem o link do meu Facebook também. Algumas pessoas já me adicionaram no Facebook e eu peço que, caso você tenha interesse em me adicionar no Face, me manda uma mensagenzinha pra eu saber que você me achou por conta do meu canal e tudo, só pra eu saber quem você é, porque eu não gosto, assim, de repente, né, a gente adiciona algum maníaco, enfim. Então só manda um recadinho lá, eu não tenho problema nenhum em aceitar inscritos no canal, mas é só pra eu manter um controle e saber quem é que tá me acompanhando, qual é o seu interesse e, enfim, se você tiver alguma dúvida ou coisa do tipo, tá bom? Então, um beijo pra vocês, até a próxima, tchau! Gente, eu de novo aqui. É que eu tava aqui editando o vídeo, eu percebi que uma das últimas partes que a câmera gravou ficou completamente falhada. Não sei o que foi que aconteceu, foi uma loucura da câmera. Então, desculpem por isso, infelizmente eu não tenho controle sobre essas coisas, mas o que eu achei que ficou faltando também foram dicas de preparação para a prova, tipo, como estudar para a prova, né, como se preparar. Então, ano passado, como eu falei pra vocês, eu tive essa aluna que estava se preparando, eu tive uma outra amiga minha também que pediu ajuda para se preparar para a prova de proficiência, inclusive ela faz mestrado aqui na Unicamp, ela passou, e ela não fez a prova de proficiência do programa da Unicamp, ela fez uma prova de proficiência para ganhar o certificado que eles aceitavam lá. E basicamente o que a gente fez, assim, a aluna anterior, que é a Amanda, que hoje é minha amiga também, um beijo pra Amanda, já tinha um conhecimento muito bom de inglês, então a gente já conseguiu trabalhar com textos mais bem elaborados, e a minha amiga não tinha tanto conhecimento assim sobre inglês, então a gente teve poucas aulas, mas as aulas que a gente teve foi focado mesmo em textos. Então basicamente eu pegava modelos de prova da internet, a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, e a gente trabalhou em cima dessas provas e em cima de alguns outros textos que eu pudesse achar relevante, que pudesse enriquecer o vocabulário dela. A gente trabalhou muito em cima de vocabulário também, para que ela pudesse ter uma compreensão melhor dos textos. Então tentem fazer isso. Gente, a internet está aí para isso. Tentem usar a internet da melhor forma possível. Vocês conseguem achar muitos modelos de prova, muito material para estudar a interpretação de texto. Isso tem de monte na internet. Então, basicamente essa é a dica. Como eu falei para vocês, é isso que eles cobram mais na prova, a interpretação de texto. Então, vão lendo textos em inglês, aproveitem que em casa vocês podem usar dicionário. Na prova vocês viram que foi só a prova da Unesp que permitia o uso do dicionário, mas em casa vocês usam dicionário, usem Google Tradutor, façam comparação e leem muito, gente. Leiam o máximo que vocês puderem para poder conseguir enriquecer esse vocabulário, enriquecer o conhecimento sobre a estrutura linguística da língua que você está estudando e coisas do tipo. Acho que essa é a maior dica. Se precisar contratar um professor particular com antecedência, contrata. Acho que, sem dúvida, o auxílio de uma pessoa com mais conhecimento é incrível, assim, ajuda muito.
Se não tiver condições, se você conseguir estudar sozinho, ótimo também. Como eu falei, a internet está cheia de recursos para isso, tá? Então, era isso. Desculpem mais uma vez pela má qualidade do vídeo, não sei o que foi que aconteceu, mas eu espero que esse vídeo seja útil para vocês em questão de estrutura de prova, tipo de questões e o que eles realmente procuram num candidato no processo seletivo e como se preparar bem para a prova, tá? Era isso, mais uma vez, um beijo, tchau, até a próxima!